Olá, bom dia. Que o Senhor permaneça com você hoje e por toda a eternidade. Bem-vindo à nossa comunidade de fé, Pastor Jonas Epitácio, e hoje falaremos sobre como vencer 4 fantasmas no casamento. Nessa jornada de 30 dias de como salvar o seu casamento da destruição, com muito suor, lágrimas e desfrutes das maravilhas de Deus. Então, convido você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3, verso 11 a 15. Êxodo, capítulo 3, do verso 11 a 15. Hoje vamos falar sobre o que, além de identificar esses fantasmas, como podemos vencê-los. Espero que o Senhor fale tremendamente ao teu coração e vamos juntos nessa grande jornada. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado porque o Senhor conduziu teus filhos até aqui e reconhecemos o teu agir, a tua proteção. Por isso, suplicamos, fala conosco, apesar de nós, nos usa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já acessou sua Bíblia aí? Êxodo capítulo 3, do verso 11 a 15. Observe a leitura do texto sagrado, que diz assim. Eu vou usar a linguagem ARA, tá? Para você acompanhar aí, tá bom? Vamos lá. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois havereis tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Esse, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me ouviu ou me enviou a vós outro, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? E lhes direi. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outro. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Agora você pula, vamos agora para o Êxodo capítulo 4, verso 10 a 15. Tá? Êxodo capítulo 4, verso 10 a 15. Que diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhes porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vós ensinareis o que deveis de fazer. Amados irmãos, o contexto dessa palavra é o chamado de Moisés. Moisés, que fora criado no Egito, no período da perseguição ao povo hebreu, que estava crescendo lá no Egito, porque justamente foram lá na época lá de Jacó e de José, mas passadas gerações, o povo desconhecia os benefícios que os hebreus realizaram ali no Egito. Se tornaram um povo próspero e numerosos, e assim a comunidade política do Egito ficou assim preocupada com o que poderia acontecer se aqueles hebreus suplantassem e realizassem, por exemplo, um golpe de Estado
e tomasse politicamente o Egito. O faraó, percebendo isso, começa a escravizar o povo hebreu, e aí, nessa perspectiva, depois começa a fazer uma perseguição de natalidade, dando um decreto que, se nascesse um homem, ele seria morto, se fosse uma mulher, poderia deixar vivo. E aí, a mãe de Moisés faz uma trama com que o filho escape, né, daquela condenação de morte. Esse menino é acolhido pela realeza, né, muito pequeno, e a própria mãe, escrava, cuida do seu próprio filho. Moisés cresce ali com notoriedade dentro daquele, por mais de 40 anos, mas percebe o sofrimento todo da própria comunidade, do seu povo. Nesse período, amados irmãos, do contexto, o próprio Moisés ele é chamado para libertar o povo de Deus daquele jugo e levar o povo de Deus do Egito para a terra prometida, Canaã. Esse é o chamado inicial de Moisés. E nesse chamado aqui, vamos perceber 4 fantasmas para tomar uma posição diante de uma decisão, de um decreto de Deus. Veja, amados irmãos, aqui começa uma jornada vocacional de Moisés. Eu quero dizer para você que quando você disse sim, ou está se preparando para o casamento, você está dizendo sim para um chamado vocacional, que é o próprio casamento. Deus nos chamou a todos para viver essa vocação de casados, mas para aqueles que foram chamados para essa vocação, e vamos mais à frente perceber qual é os sinais de quem é vocacionado para o casamento. Se você está casado, Deus te chamou para estar envolvido nesse ministério. E é normal que todos aqueles que estão diante de um grande desafio busquem o Senhor e encontrem esses 4 fantasmas que vamos apontar aqui nos versos que acabamos de ler. Tá certo? Já faço uma solicitação que você, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comente, veja qual é a parte dessa mensagem que mais te edificou, participa com a gente, compartilha nos grupos da igreja para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, porque muitas pessoas querem realmente mudar o seu casamento, salvar o seu casamento, mas não sabem quais são os fantasmas que devem ser vencidos. E se esses fantasmas não forem vencidos, certamente o seu casamento não será salvo. É como você estivesse limpando a sua casa, né? Não, eu quero restaurar o meu lar, e você com todo o esforço do mundo limpando a sua casa, e há 4 macacos sujos andando pela casa. É como se você estivesse limpando algum cômodo, e aí esses macacos estão saindo de um cômodo para o outro e sempre sujando e bagunçando a casa. Não tem como você ter uma casa limpa, plena, se esses 4 macacos ou 4 fantasmas ainda perturbarem dentro ou estarem dentro da sua própria casa. Então, vamos encontrá-los? Vamos expulsá-los no nome de Jesus? Amém? Então vamos juntos e vamos para o primeiro fantasma diante do desafio de uma grande vocação. E aqui, no nosso caso, as aplicações serão para o casamento, mas se você estiver assistindo e Deus te chamou para a vocação, seja no trabalho, seja desafiadora, porque tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós como vocação é um grande desafio, certo? Aquilo que a gente consegue de uma maneira muito fácil, né? De uma maneira assim, de um caminho muito claro, sem muito esforço, possivelmente você está escolhendo um caminho mais fácil e não é a plenitude daquilo que o Senhor reservou para você. E tudo aquilo que o Senhor reserva para nós requer de nós esforço, suor, lágrima e o desfrutar dessa caminhada, porque Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos lá para o primeiro fantasma. Está aí já no verso 11 e 12. Diante do chamado, ele diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O primeiro fantasma que devemos enfrentar no casamento
É a crise de identidade. Isso. Quem sou eu? No meio do casamento, amados irmãos, as mudanças elas são tão grandes que você se depara com tantas coisas que você responde a momentos de estresse e fica perplexo. Senhor, eu sou isso mesmo? Várias vezes eu já passando e escutando, né, um pouco a minha esposa. Meu Deus, será que eu sou essa mulher mesmo? Ou eu, né, parado e diz assim, Senhor, como eu sou uma pessoa tão difícil, né? Eu lembro num dia que eu fui falar muito duro com meu filho, Mateus, eu falei para ele assim, para ele não ficar perto de uma planta que a gente tem, tipo uma rosa do deserto que a gente tem na sala, né? Mateus, saia daí, se você cair aí, você vai quebrar toda essa planta. E ela é muito especial para a gente, porque ela representa o casamento, né? Raízes fortes. Quem tiver a oportunidade de colocar na internet aí, Rosa do Deserto. E quando eu cheguei na sala, a planta estava quebrada. Eu olhei para Mateus, disse, olha, você desobedeceu a papai, não era para fazer. E aí dei umas palmadinhas no bumbum dele. Ele chorou. Ele ainda, eu acho que eu tinha uns 4 anos, né? Lógico que eu não espanquei, batei umas palmadas no bumbum. Mas depois que passou, ele olhou para mim e falou, papai, eu não fiz por querer, eu caí em cima da plantinha. Olha, amados, como aquilo me doeu. Eu disse, meu Deus, eu deveria ter perguntado, né? Aquela planta não deveria estar tão acessível ali, uma criança de 4 anos no chão da sala. Ou seja, é normal, diante dos desafios do casamento, a gente fazer essa pergunta interna, né? Quem sou eu? Quem sou eu para estar casado? Quem sou eu para o Senhor resgatar meu casamento? Quem sou eu para ser o alicerce do casamento, né? Para ser o sacerdote, né? Quem sou eu para ser essa serva que educa os filhos? A minha esposa sempre faz esse questionamento, né? Veja, ela é professora, né? Muito amada na escola, mas em casa ela se questiona: quem sou eu como mãe, como professora? E assim, a gente sempre tem uma visão limitada de quem somos, porque lutamos contra esse fantasma, a crise da própria identidade do ser. E como superar essa crise? O próprio Moisés pergunta, ele diz assim, quem sou eu? Quem sou eu para ir e fazer essa ação? Quem sou eu para ir ao casamento, né? Quem sou eu para casar? Eu falo isso nesse quem sou eu para diante desse grande desafio, isso me faz lembrar uma outra perspectiva também pessoal. Eu lembro que eu estava com Thalita na quinta-feira, iríamos casar no sábado, eu estava dirigindo, e ela começou a questionar algumas coisas e chorar. E eu falei, mas você fala isso tudo agora? O casamento está marcado, é sábado agora, não tem nem como desmarcar. Ela muito apreensiva, será que você é isso mesmo? Será que você é esse homem de Deus, né? E aí eu também comecei a chorar, meu Deus, porque diante de um desafio, temos esse grande fantasma na nossa frente. A crise de identidade de quem sou eu para superar esse grande desafio. Mas como vamos superar isso? Perguntando ao próprio Deus. E ele nos responde, dizendo, verso 12: Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Veja que o próprio Deus não responde: olha, Jonas, você é um homem experiente, ou Talita, veja que você tem mais de 6 anos de namoro. Diante do questionamento do desafio do matrimônio, Deus não nos responde dizendo quem você é. Ele diz: eu estarei contigo. À medida que você caminha com Deus, a graça do Senhor, né, a sua santidade, a iluminação, faz com que você se encontre. Eu só conseguirei afastar esse fantasma da crise de identidade para aquele grande desafio se eu compreender que Deus está comigo. Não adianta o Senhor encher a nossa bola, né, dizendo vários adjetivos. Ele sabe, nos conhece, e só conseguiríamos encontrar identidade na medida que estivermos caminhando com Ele. Eu serei contigo. Coisa boa, né? Então, se você está prestes a casar, está ali
nos preparativos finais e está com incertezas, né? Será que é, será que não é? Aquele receio. Eu quero dizer que você está enfrentando o primeiro fantasma no casamento. Essa crise de identidade no desafio. Se você está dentro do matrimônio e o casamento já está tão frustrante, não é? Tudo aquilo que você imaginou, se seus filhos não conseguem mais viver no temor do Senhor, se você não tem uma vida devocional e acredita que não tem mais forças para renovar, mas eu quero te dizer que a maneira como você vai afastar esse fantasma da crise de identidade é lembrar que o Senhor está contigo. Pastor, como eu saberei que o Senhor está comigo? Como eu saberei que estou inclinado a buscar a Deus? Vamos ver já no final do verso 12, aí que a grande característica daquele que compreende que o Senhor está com ele é que essa pessoa começa a passar a servir a Deus. Olha, eu serei contigo e você vai voltar e vai continuar a me servir. Veja que coisa maravilhosa. Então, quer espantar esse fantasma do seu matrimônio, da crise de identidade? Aprenda e conheça que o Senhor está contigo. E como isso se materializa, é percebendo que você vai voltar a servir a Deus com amor e de todo o coração. Amém? Assim passaremos para o segundo fantasma que deve ser vencido diante do desafio do matrimônio. Se encontra aí do verso 13 até o verso 15. Disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse o Senhor a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós outros. Amados irmãos, segundo fantasma que podemos destruir e que vai se levantar no nosso matrimônio é o fantasma da identidade de Deus. Quem é Deus? Quem é você, ó Deus? Porque o Senhor se revela a todos e não se revela a mim? O que eu vou dizer para o meu marido, né? Qual é esse Deus que eu encontrei? Então, é muito comum, diante do desafio do matrimônio, nós perguntarmos: quem é Deus? Qual é o seu nome? É bem interessante, amados irmãos, que diante dessa crise de identidade, de saber quem é Deus, o próprio Deus não responde dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo, mas ele diz: eu sou o que sou, e isso basta, Moisés. Eu sou o que sou. A ideia seguinte é: tudo subsiste por mim. Eu sustento todas as coisas. Eu governo todas as coisas. Tudo foi criado pelo poder da minha palavra. E sem mim nada existiria. Isso nos faz lembrar de quem? Do próprio Cristo, amados irmãos. Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela força do seu poder. Hebreus capítulo 1. A materialização aqui, amados irmãos, do próprio Deus falando para Moisés, diante da crise: sabe quem eu sou, Moisés? Eu sou o autossuficiente. Mas Deus conhece a nossa limitação e vai procurar exemplos de materialização do que ele fez no passado para resgatar a memória do próprio Moisés. Você vai dizer ao meu povo que eu sou o Deus de Abraão, ou seja, aquele que promete, aquele que resgata a esperança. Eu sou o Deus de Isaac, aquele que executa a sua promessa. Está lá em Isaac. Eu sou o Deus de Jacó, aquele que escolheu antes de fazer o bem e o mal. Eu te amei e te escolhi. E mudei o teu nome como Israel. Percebe, amados irmãos? Diante dessa crise de quem é Deus, o próprio Deus ele disse: Moisés, eu sou o autossuficiente. E os meus feitos são esses. E alguns dos meu atributo e caráter: eu sou o Deus de promessa. Eu sou o Deus que executa os meus decretos. Eu sou um Deus que escolhe o seu povo, que resgata o seu povo para si e nunca os abandona. Que coisa maravilhosa, né, amados irmãos? Vamos enfrentar esse fantasma dentro do casamento, ou você já está enfrentando, procurando
em gurus, coach, procurando em psiquiatras, psicólogos, alguém que possa sanar ou destruir esse fantasma. Quem é Deus? Procurando em várias religiões, quem é Deus? Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus é o Deus de Israel. O nosso Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas será salvo. E isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas da vontade de Deus. Perceba, amados irmãos, em nenhuma outra religião que é a ligação do homem com a eternidade, a não ser no cristianismo, há esse ser, Cristo, que é o próprio Deus encarnado, pagando a nossa dívida e reconectando o homem com Deus. Então, diante desse fantasma da identidade de quem é a divindade, eu quero dizer que o Senhor se autodeclara: eu sou o autossuficiente, aquele que promete e faz, aquele que te amou antes da fundação do mundo. Veja que coisa maravilhosa, né? Então você pode estar desesperado dentro do seu matrimônio, e isso aconteceu comigo, eu digo, meu Deus, quem é o Senhor? E parei de procurar soluções em mim e procurei conhecer quem Ele é. Na medida de fazer só perguntas de quem Ele é, procurei na sua palavra ver atributos, o seu caráter, lei e a sua fúria, para que pudesse compreender isso na luz do Espírito Santo, quem é o Senhor e o que Ele é capaz de fazer. O que eu aprendi é que quando fazemos algum questionamento para o Senhor, dizendo assim, será que o Senhor tem me amado? Ele responde, não amei eu a Jacó? Ele sempre lembra, será que eu tenho te amado? Eu não te escolhi? Eu te amei e te designei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça? Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Que coisa maravilhosa, né, amados irmãos? E tudo isso Ele fez quando nós ainda éramos pecadores. É essa certeza, essa fé de que a nossa identidade está em Deus, e à medida que eu conheço os seus feitos, eu mando para fora da minha própria casa e matrimônio o fantasma da crise de identidade de quem é Deus. Bem, já expulsamos 2 macaquinhos de dentro da nossa casa. O primeiro, da crise pessoal. O segundo, da crise de quem é Deus. E o terceiro fantasma, da crise da influência pessoal. Isso mesmo. Temos esse fantasma que, quando está diante de nós um grande desafio, veja o que diz aí no verso 10. Então, já do capítulo 4, tá? Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Bem, você deve estar assistindo, quando você assistindo esse vídeo, pode dizer assim, mas meu marido não está, será que eu tenho condições, né, de influenciá-lo? Ou a minha esposa, ela que precisa ouvir isso. Não, quem precisa ouvir isso é você mesmo. Não se limite, não, eu não tenho capacidade cognitiva, eu não tenho uma boa cognição, eloquência, eu não tenho, né, os recursos econômicos, né, para fazer ela se inclinar para mim. Esqueça isso. Diante das suas limitações e aqui pessoais, eu quero dizer que quem realizou essa limitação? Que aí eu próprio, como eu vou afastar esse fantasma? É entender que todas as limitações que chegam à minha casa, ou que já estão em mim, no meu próprio ser, elas estão para que o propósito de Deus prevaleça. Isso nos faz lembrar quando os discípulos olham para uma pessoa enferma, pergunta para Jesus, quem é que pecou? Foi esse homem ou seus pais? E ele fala nenhum nem outro, mas para que o propósito de Deus prevaleça. A consequência das as nossas limitações estão muito mais ligadas àquilo que o Senhor fará para superá-las do que necessariamente o foco nelas. E ele começa a dizer, veja, e respondeu o Senhor,
Ele diz, olha, eu não consigo, eu tenho deficiência. Ele diz assim, você vai curar. Eu tenho essa limitação de falar, então eu vou te fazer eloquente. Que eu tenho essa capacidade, eu tenho um problema de realizar as ideias. Não, eu vou te dar boas ideias. Não, que eu tenho pouco poder econômico. Não, eu vou te dar dinheiro. Não. Ele começa a dizer assim, quem fez a boca do homem? Verso 11. Ou o que faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego. Por acaso não sou eu? Perceba, amados irmãos, quem é que derrama sobre nós uma doença autoimune? Perceba, amados irmãos, a gente não deve focar na nossa limitação. Devemos focar no milagre que o Senhor fará em nós, apesar de nós. Veja que coisa maravilhosa. Não devemos focar em nossas limitações, mas no milagre que Deus fará em nós, apesar de nós. Isso mesmo. Dessa maneira você vai afastar o fantasma da capacidade de influência no seu matrimônio e nos seus relacionamentos. Porque Deus aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Assim foi o próprio profeta Isaías diante da grandeza do Senhor. Ele reconheceu que era falho, mas reconheceu que no poder de Deus eu estou pronto, Senhor. Me envia. Diante das limitações, o próprio Deus aqui, ele não cura Moisés. Ele não tira a limitação. Mas ele mostra que, apesar da limitação, ele vai estar com ele. Veja o que diz no verso 12. Vai, pois, agora, e eu serei como a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Amados irmãos, diante da nossa ignorância, quando vamos enfrentar esse fantasma da influência pessoal, devemos entender, o Senhor vai me usar. Apesar da minha boca, é o Senhor que vai encher da sua palavra, da sua voz. E uma coisa é certa, o que devo fazer? Encher o meu coração com a sua palavra. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Diante disso, amados irmãos, temos a convicção, a fé de que o Senhor nos usará para ensinar o seu povo, e aqui no nosso caso, a nossa família, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa. Uma curiosidade interessante aqui é que o ensino dentro do lar, a mesma palavra de ensinar a filhos, esse mesmo verbo está ligado à palavra de profecia, quando os profetas profetizavam. Então, uma raiz de ensino para filhos e de ensino para o profeta a uma comunidade tem a mesma raiz, que é aquilo que sai do fôlego de Deus. Então perceba bem que quando você ensina a palavra de Deus a filhos, marido ou esposa, você é o próprio fôlego de Deus soprando em seu lar. Que maravilha, hein? Que milagre! E é dessa maneira você vai afugentando e colocando para bem distante esse fantasma da crise da influência pessoal. Senhor, o Senhor me fez com essas limitações, com essas doenças, autoimunes, o Senhor me fez com esses transtornos emocionais e psicológicos, o Senhor me fez com essa limitação física, mas o que eu quero dizer é, diante desse desafio, o Senhor me usará, encherá minha boca e ensinará através de mim. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos? O que aprendemos é que cada vez que um fantasma se levanta, a solução não está em nós. A solução está em compreender quem está ao nosso lado, e é o próprio Deus. Quem fará maravilhas em nós, que é o próprio Deus. Quem se revelará a nós? O próprio Deus em Cristo Jesus. Dessa maneira, vamos caminhando, afastando 3 fantasmas, que é a crise da identidade do ser, o segundo fantasma, que é a crise de quem é Deus, e o terceiro fantasma,
a crise da capacidade de influenciar. E aí o Senhor vai nos usar, apesar de nós. Por fim, chegando agora no 4 fantasmas, já expulsamos 3 macaquinhos, vamos para o último, que está no verso 13 a 14, que diz assim: Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. O último fantasma aqui, que o próprio Moisés se levanta diante dele, é o medo de executar aquilo que o Senhor o chamou. Você pode colocar o fantasma do medo de agir, do medo de realizar aquilo que o Senhor... E esse medo, ele é apresentado quando você sempre aponta outro para fazer. Tem uma máxima que aquele que é bom em desculpas não é bom em mais nada. Então, diante do matrimônio, é muito comum dizer assim: ah, não, no meu casamento não vai acontecer isso não, mas no casamento de fulano pode ser. Não, o meu casamento não vai ser restaurado não, isso é coisa para casamento de pastor. Mas eu quero, da mesma maneira que Moisés está dizendo: ah, não, essa questão de falar ao povo não é para mim. Eu conheço alguém aquele que o senhor pode enviar, sabe? Uma pessoa eloquente, sabe, conhece. Quem é que vem à mente de Moisés? É o próprio Arão, o seu irmão ali que está ali pertinho. Interessante, amados irmãos, que o Senhor nos conhece e nos chama para esse grande desafio e se levanta diante de nós o último fantasma, o medo de acharmos que não conseguiremos. E esse medo indicamos outras pessoas para fazer. Diante disso, Deus, sabendo, Ele coloca perto de nós homens e mulheres para caminharmos juntos para superar esse desafio. Deus não nos chamou para estar só. Aqui percebemos claramente, para superar esse medo, não é só a questão de conhecer a Deus, não é só a questão de conhecer que sou levado e o Senhor me usará para influenciar o mundo, não é a questão de me conhecer. Nesse medo, para agir completamente, o final, o último fantasma a ser vencido, o Senhor colocará ao nosso lado homens e mulheres de Deus que, em comunidade, marcharemos juntos. E aqui eu sempre agradeço. Hoje começamos esse projeto aqui no YouTube porque Deus colocou perto de mim homens que estão me motivando e estão comigo. Então me estão colocando mulheres que estão orando por esse projeto e dizendo: Senhor, eu não consigo só. E sempre vinha à mente: fulano vai conseguir, ciclano vai conseguir. E graças a Deus que, apesar da minha limitação, Ele colocou pessoas ao meu lado para que você tivesse acesso a essa informação. Tudo é graça, tudo é amor, por Ele toda a glória. Nada, não a nós, Senhor, mas ao Teu reino da glória. Diante disso, amados irmãos, encerramos aqui apresentando 4 grandes fantasmas que assolam o casamento ou o grande desafio de uma vocação. O primeiro fantasma, que é: quem sou eu? E o Senhor responde: eu sou, eu te enviarei. Eu sou, eu serei contigo. Quando perguntamos quem é o Senhor nessa crise, Ele diz que Ele é o autossuficiente, bem como que Ele é o Deus que promete, executa e nos escolheu. Com isso, nos garante a vida eterna e com Ele. Por fim, diante dos desafios da influência, Ele vai agir com nós, apesar de nós. E no final, colocará ao nosso lado homens e mulheres que estarão juntos, ensinando ao povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Para todos vocês, aquele abraço fraterno. Muito obrigado por caminhar conosco até aqui.
Assista todos os demais vídeos. Há muitos desafios a serem enfrentados no casamento e você não pode perder a oportunidade. Compartilha com um colega, com um amigo, faz um comentário. Vamos espalhar esperança, motivação e fé. Vamos orar para encerrar esse momento. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado. Nos ajuda, ó Deus, a expulsar das nossas casas esses grandes fantasmas, que possamos encontrar com o Senhor, que possamos nos alegrar com o Senhor e depositar em Ti toda a nossa esperança. Rogamos tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e até amanhã.